Santo Isidoro. Inspire-se. Imagine um homem cuja sabedoria iluminou uma era de trevas, cuja fé derrubou heresias e cujo amor pelos pobres transformou uma nação. Este é Santo Isidoro de Sevilha, o grande doutor da Igreja Espanhola, que combateu a barbárie com a luz do Evangelho e se tornou coluna da verdade em tempos de confusão. Neste vídeo, você descobrirá como sua vida, seus escritos e seu zelo pela Igreja ainda hoje nos ensinam a defender a fé com coragem e caridade. Prepare-se para uma jornada pela história de um santo que moldou o futuro da cristandade. No Muse, dia 4 de abril, a Igreja Católica celebra Santo Isidoro, que passou a Igreja Triunfante em 636. Santo Isidoro, o mais insigne dos doutores da Igreja da Espanha, era natural de Cartagena e filho de pais ilustres e profundamente religiosos. O pai, Severiano, era prefeito de Cartagena. A mãe chamava-se Teodora. Os irmãos, Leandro, bispo de Sevilha, Fulgêncio, bispo de Cartagena, e Florentina, recebem da Igreja as honras de santos. Desde menino, dedicava-se ao serviço eclesiástico, ao estudo da religião e às práticas de piedade. Chamado por Deus, Isidoro seria, nas mãos da divina providência, um baluarte fortíssimo contra a barbárie e a crueldade dos godos. Junto com o irmão Leandro, então bispo de Sevilha, trabalhou com grande resultado na conversão dos hereges arianos, que naquele tempo perseguiam a Igreja da Espanha e cuja intenção não era outra senão exterminar a Igreja Católica naquele país. Por morte do irmão Leandro em 600, Isidoro foi eleito seu sucessor. O programa de seu governo eclesiástico era apaziguar os diversos partidos católicos, restabelecendo a ordem e a harmonia entre seus diocesanos. Ele era a alma dos sínodos diocesanos, convocados para esse fim. As decisões mais importantes daquela época foram em grande parte obra sua, e todas provam a sabedoria e o zelo apostólico do santo. Quando em 610 os bispos da Espanha, reunidos em Toledo, elegeram como primaz da Espanha o arcebispo da mesma cidade, Isidoro, sem protesto ou relutância, assinou a ata da eleição. Seu único desejo era ver restabelecida a paz e a concórdia na igreja de seu país. Como presidente do Concílio de Sevilha, 619, condenou a seita dos acéfalos e eutiquianos. Tão clara e convincente era sua argumentação que o bispo Gregório da Síria, principal propagandista dos acéfalos, abjurou o erro e voltou à doutrina da Igreja Católica. Os eutiquianos reconheciam em Jesus Cristo apenas uma natureza, enquanto a Igreja Católica ensina que em Jesus Cristo há duas naturezas, uma humana e outra divina. No Sétimo Concílio de Toledo, 633, o mais importante na história da Igreja da Espanha, Isidoro presidiu as sessões, honra e privilégio que o primaz da Espanha lhe cedeu espontaneamente, dando pública prova da consideração que lhe dedicava. Sempre submisso ao Papa de Roma, como representante de Cristo na terra, procurou incutir o mesmo respeito no coração de seus diocesanos. Como indícios certos e indubitáveis do espírito de heresia, Isidoro apontava o menosprezo das cerimônias, da Igreja de suas leis e decretos, bem como o desprezo e ódio aos sacerdotes, bispos e ao Papa. Para preservar os diocesanos desse espírito pernicioso, esforçou-se incessantemente por inspirar-lhes amor à Igreja, respeito às suas leis e veneração aos seus ministros. Entre esses trabalhos apostólicos, transcorreu a vida do santo bispo. Nos 6 últimos meses de sua existência, a liberalidade de Isidoro chegou a tal ponto que sua casa era assediada pelos pobres desde a manhã até alta noite. Sentindo aproximar-se a hora da morte, mandou chamar 2 bispos. Com eles dirigiu-se à igreja onde, pelas mãos de um, recebeu o hábito da penitência, enquanto o outro lhe punha cinza na cabeça. De mãos erguidas ao céu, orou com fervor e pediu a absolvição de seus pecados. Um dos bispos deu-lhe a Santa Comunhão. Terminada a ação de graças, Santo Isidoro recomendou-se às orações dos diocesanos, perdoou aos devedores e mandou distribuir sua fortuna entre os pobres. Ao povo recomendou com insistência que conservasse a paz e a união entre si.
Isidoro faleceu aos pés do altar, em 4 de abril de 636, após 36 anos como arcebispo de Sevilha. Seu corpo foi depositado na Catedral de Sevilha, ao lado dos irmãos Leandro e Florentina. As relíquias, transladadas em 1063 para Leão, repousam até hoje na Igreja de São João Batista. Santo Isidoro é o grande santo da nação espanhola, o grande mestre da escola da Idade Média, graças à sua obra monumental, Etimologia, em 20 volumes, uma verdadeira enciclopédia daquele tempo. Reflexões. Santo Isidoro zelava pela rigorosa observância das cerimônias, usos e determinações eclesiásticas. O desprezo do cerimonial litúrgico, das determinações do Papa e dos bispos, bem como das pessoas sagradas, era por ele considerado o primeiro passo para a heresia. A experiência mostra, de fato, que os católicos, enquanto bons filhos da Besamata, Igreja, são sempre respeitadores da autoridade eclesiástica e de suas ordens. Os hereges e inovadores em matéria de religião, porém, sempre deram mau exemplo de insubordinação e espírito rebelde. Falar mal da autoridade, desprezá-la e desrespeitar suas determinações é sempre sinal suspeito de heresia. Quem, em seu coração, dá lugar à crítica, à censura e ao desrespeito pelas pessoas, muito facilmente chegará a desprezar a própria religião e suas instituições. Um mau católico é elemento muito mais perigoso e pernicioso que um protestante ou judeu. Ai dos maus católicos, porque suas críticas, desobediência e desrespeito causarão grandes males, talvez maiores que as pregações dos metodistas. Lembremo-nos da palavra do Altíssimo: não toqueis nos meus ungidos. Salmos 105:15. Santo Isidoro queria que se respeitassem até os sacerdotes que não se mostravam à altura de sua dignidade. Os que falam mal do clero muitas vezes o fazem para encobrir ou desculpar as próprias faltas. Se entre os apóstolos houve um Judas, seria injusto desprezar os demais por causa desse infeliz discípulo de Nosso Senhor. A porcentagem de maus sacerdotes é mínima, e a estatística da criminalidade é uma brilhante apologia da classe sacerdotal. Os crimes de um indivíduo não aviltam a classe, nem atingem a santidade do estado sacerdotal ou da religião. O mau sacerdote, apesar de seus pecados, não perde o caráter sagrado nem os poderes que Deus lhe conferiu no sacramento da ordem. Essa circunstância deve nos mover a respeitar mesmo o sacerdote menos digno. Jesus Cristo disse, referindo-se a servidores indignos: sobre a cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Tudo, pois, que vos disserem, observai-o e fazei-o, mas não imiteis suas ações, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 2 e 3. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Salonica, os santos clérigos mártires, Agatópodo e Teódulo, sob o governo do imperador Maximiano, amarram-lhes pedras pesadas ao pescoço e lançaram-nos ao mar. Em Palermo, na Sicília, o santo confessor Bento da Ordem de São Francisco de Assis. Seus pais eram escravos da Etiópia, negros, portanto. O filho, da mesma cor, seguindo o impulso do coração, ingressou numa ordem de eremitas. Quando esta se dissolveu, Bento tomou o hábito de São Francisco como irmão leigo em Palermo. Distinguiu-se tanto em virtude, santidade e prudência que, apesar de ser leigo, foi eleito superior. Nessa função, em pouco tempo, conseguiu introduzir a regra da observância rigorosa, 1589. São Bento de São Filadélfio, seu nome completo, é venerado especialmente pelos homens de cor, que o celebram como seu padroeiro. Santo Isidoro, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Santo Isidoro a graça de unir a ciência divina ao zelo pastoral, concedei-nos por sua intercessão buscar sempre a vossa verdade e vivê-la com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição
e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.